Bom dia, boa tarde. Meu nome é Valéria Brandini. Agradeço o convite para participar desse evento. Achei o máximo, não só apresentando um trabalho, mas vendo que os colegas estão apresentando. E, de repente, a perspectiva que eu trago talvez seja um pouco diferente, porque enquanto muita gente está vendo da tecnologia ou do business, hoje eu estou no business, mas eu venho da área científica. E a área científica eu costumo dizer que é meio o coroner, né? É o legista. É aquela pessoa que corta para ver do que é feito a fibra, para fazer um diagnóstico, quer dizer, é uma parte muito menos glamurosa, né? Para quem está acostumado só com a apresentação bonita, é a parte que vem antes. E eu vou falar para vocês hoje, com um foco final em antropologia digital, mas vou falar um pouco do que vem antes. Porque, inclusive, eu conversava com uma pessoa agora que me dizia, está sendo muito exposto o quê e as pessoas não falam muito o porquê. Então, eu vou começar com a ideia do que eu trabalho na minha empresa, o que vem sendo o meu trabalho nos últimos 20 anos, da academia, da área científica para cá, que é a ciência do consumo. Ciência do consumo aplicada ao mercado, decodificando o consumidor, gerando insights e inovação. A gente costuma dizer na antropologia que o estrangeiro só vê o que conhece. Por quê? Porque a sua capacidade de decodificar, de olhar e interpretar, ela não vem apenas do seu cérebro. Claro que ela vem do seu cérebro, mas esse cérebro está formatado muito antes da questão biológica e tudo mais, pelos seus valores. Pelos seus valores. Quer dizer, antes daquilo que hoje eu acho fantástico, eu participo do grupo Cognitio na USP de Ciências Cognitivas desde 2006, antes da neurolinguística existe uma parte que seria o que molda a percepção de acordo com o repertório cultural. E como a gente só vê o que conhece, a realidade não existe. A realidade não existe. Por que ela não existe? Porque se você pegar uma adolescente, de repente, dos jardins, vai ter uma vivência e uma relação e uma percepção sobre sexo completamente diferente de uma adolescente afegã. A vivência da realidade é diferente, porque o real é uma construção cultural. E todo esse mundo que é invisível de construções culturais que fazem com que a gente perceba a realidade, eles precisam ter marcas visíveis, tangíveis. O ser humano precisa do tangível para se relacionar, como quando a pessoa vai se casar, uma aliança de casamento, vamos batizar a criança e fazer um ritual com a aguinha e os parentes para dizer que essa criança está inserida na sociedade. E esses rituais, eles se realizam por meio do consumo. Tudo que nós consumimos é aquilo que nos posiciona, nos marca no mosaico social e nos define socialmente. Mas do que é feita essa realidade do consumo? Quer dizer, o que faz com que uma pessoa olhe para uma marca, para um produto, se engaje, não se engaje, tenha aversão, fique apaixonada. Depois, o outro passo, para que essa motivação vá adiante e faça com que a pessoa comece a se relacionar com a marca e, de repente, gere a compra. E depois disso que gere a fidelidade. Valores. O que são valores? Parece uma coisa tão longe, né? Os valores são aqueles elementos que constroem a sua visão de mundo. Quem torce por futebol sabe do que eu estou falando, né? De repente, se nós formos ver essa briga que está tendo hoje sobre carro versus bicicleta, o objeto é o fim, é a ponta do iceberg. O carro, ou a bicicleta, ou andar a pé, o que está por trás disso tudo são valores. E esses valores, eles fazem o quê? Eles criam a sua visão de mundo, que é a leitura que você consegue fazer e interpretação sobre aquela realidade, certo? Entender
Isso é legal, carro é bom. Não, carro é horrível. Carro é do mal, eu quero só andar de bicicleta. Não, bicicleta atrapalha o trânsito. Essa visão de mundo gera o quê? Uma ética. Ética no sentido de ethos, certo? Que é um conjunto de lógicas que estruturam a forma como você vai agir, né? Quando a gente pensa a ética do trabalho, ética profissional, ética na política, é aquele conjunto de regras formado pelos valores. E essa ética determina o comportamento. E aí a gente tem o porquê que a pessoa se encantou, comprou, fidelizou ou não. Só que o que eu mostrei para vocês, se vocês lerem, o que a gente faz no trabalho de ciência do consumo é isso daqui ao contrário, para chegar aqui. Porque é através dos valores que a gente vai desenvolver a inteligência, o conhecimento, a gente vai criar o conhecimento para desenvolver a inteligência estratégica, para aplicar ao consumo, às corporações e ao lifestyle. Aí a questão é o seguinte, antropologia do consumo aplicada. Como é que funciona? Então eu selecionei um case justamente sobre antropologia digital ou etnografia, certo? Para mostrar como é que isso se processa, tá? Antes mostrando como que a gente trabalha. As pesquisas convencionais, elas estão aqui no meio, tá? Que é aquela coisa de dados demográficos, certo? Sexo, idade, classe média, geografia. As pesquisas que vão um pouco além, dentro do âmbito qualitativo, elas vão indivíduo, personalidade, aqui é personalidade e emoção. A área que a gente atua com ciência do consumo, que é uma área transdisciplinar, que entra antropologia, ciências cognitivas, semiótica, sociologia, ela trabalha lá em cima, naquilo que é o invisível, que são os valores, a cultura e as motivações, e que não é muito definido. Você tem que conseguir observar esses clusters, entender os padrões para criar inteligência estratégica. Por quê? Porque a maior parte das pesquisas, elas trabalham segundo essa lógica aqui de cima. Pega os dados demográficos, tem sempre aquela coisa, se a única ferramenta que eu tenho é o martelo, todo problema é prego. Então, quer dizer, tudo é sempre a mesma metodologia. Aí, aquela empresa que ouve o problema do cliente, ao invés dela criar uma metodologia para resolver o problema do cliente, ela vai adequar o problema do cliente à metodologia dela. E eu não preciso nem dizer que isso não dá certo, né, gente? O seu market share, ó. Com essa metodologia padrão para tudo, você tem um tipo de pesquisa que vai sempre criar um padrãozinho de relatório, uma interpretação padronizada e os tags de entrega. O que a ciência do consumo promove é uma outra esfera. Se o meu cliente me chega com determinados dados demográficos, olha, eu quero pesquisar uma coisa assim, com uma faixa etária tal, a gente vai fazer um estudo, tá, e criar uma metodologia de pesquisa, porque inclusive na minha empresa eu sou professora de metodologia de pesquisa em pós-graduação na USP, então a gente vai criar uma metodologia de pesquisa para esse problema, certo? A gente vai identificar quais são os clusters de comportamento e consumo, a gente vai fazer um trabalho transdisciplinar científico unindo antropologia, mercado e ciência da comunicação, entendendo que ciência da comunicação é análise sociológica do discurso, e o discurso é tudo aquilo que é visto, que é falado, que é vivido, que é o comportamento, e a nossa resposta vai estar em valores, cultura e motivações que vão gerar a inteligência estratégica. E aí um exemplo de ciência do consumo aplicado ao mercado, que é antropologia digital ou etnografia. Um dos grandes perigos que eu acho, porque eu trabalho com isso há bastante tempo, há 20 anos, com ciência aplicada ao mercado, é que cada vez que surge uma metodologia nova, não que surge, mas que ela começa a ser cooptada pelo mercado, ela entra num nível mais baixo.
Tipo assim, aquela pessoa que há 10 anos atrás trabalhava com qualidade e há 5 trabalhava com inovação, agora é etnógrafo. E quem faz antropologia é antropólogo, porque a etnografia é etnografia na internet. Isso significa o quê? Que ela é uma técnica que necessita de uma ciência por trás, porque o que define o sucesso da etnografia é o olhar do antropólogo. É o olhar da pessoa que vai criar a estrutura do método e vai saber fazer a interpretação. Porque técnica por técnica, entendeu? Você olha um manual qualquer e aplica, você não precisa nem contratar alguém para fazer isso. Então, eu tenho um certo receio da palavra etnografia hoje, porque em 1998, quando eu comecei a trabalhar com isso, nós chamávamos de cyberetnografia, certo? O Kozinets desenvolve um trabalho fantástico, ele foi uma pessoa que veio da área acadêmica e conseguiu desenvolver, e isso é uma das formas da antropologia digital. Só que o importante é que a antropologia digital, ou a etnografia, ela não é meramente um conjunto de técnicas. Ela é um método aplicado e que uma das diferenças do antropólogo é que o cara se vira nos 30. Você imagina o que é você subir numa favela e ter que negociar com um traficante para poder fazer a pesquisa? De repente não é aquele caderninho com aqueles métodos. Então, de acordo com o que o cliente me traz, eu crio uma metodologia dentro da seara digital para poder resolver o problema dele. Por isso que quem faz na etnografia, que é antropologia digital, é antropólogo. Partindo daí, nós fizemos uma pesquisa para uma multinacional de alimentos sobre o jovem consumidor na web, certo? Foi uma pesquisa em âmbito nacional. Essa multinacional de alimentos é conhecida por ser uma das maiores multinacionais da área de bebidas, de refrigerantes, mas o cliente não deixa falar o nome, então fica na imaginação. E foi um estudo transdisciplinar que misturou antropologia da juventude, antropologia digital e ciências cognitivas e da comunicação. Foi sul, sudeste e nordeste, a metodologia foi presencial e web, porque uma das coisas interessantes da etnografia é que, de acordo com o que você precisa saber, você pode fazer um mix de metodologias. Porque a boa metodologia, a boa pesquisa, ela é isso, ela se adequa. Ela vai trazer referências e técnicas e processos de análise para resolver o problema do cliente, certo? E técnica é nula sem a ciência conduzindo o método. Nós pesquisamos valores antropológicos, que foram aqueles valores que eu imaginei que eu coloquei para vocês, né? Que o que gera o quê, aquele encadeamento, codificados em processos comunicacionais da internet, estruturas do discurso, desculpa, mudou a formatação, padrões culturais de compartilhamento e formas de projeção de mitos e ritos, certo? Tudo isso entra a ciência da comunicação, entra a análise, porque o importante não é apenas o que se está falando, é quem está falando, de onde vem, qual é a referência cultural, o que quer dizer aquele tipo de comunicação, a forma de interação, a projeção dos mitos que é analisado pela semiótica, tá? Tudo isso foi avaliado. E o que a gente deu de output, que inclusive está no meu blog, para quem quiser ver, http://valeriabrandini.blogspot.com, que eu publiquei um artigo sobre isso, que é a geração cabeça baixa, que é a nova vivência do conceito de realidade. Esse foi um dos resultados da pesquisa, tá? Que ela é o quê? Essa juventude vive uma noção de realidade e presença que só se confirma no virtual. Quer dizer, eu passo a semana inteira pensando na festa que eu vou encontrar o boy. Aí eu chego na festa e eu tô aqui, ó. E eu tenho que postar que eu tô na festa. E se eu tiver na festa, o boy tá, eu vou pegar o boy. Tô pensando como uma adolescente de 17 anos, tá? É o discurso antropológico. Só que se eu não tiver com o meu celular para falar pras mana, não rola. Entendeu? Então é a realidade que precisa se confirmar pelo virtual.
E o real e o virtual juntos criam uma nova realidade desse estar no mundo, que influencia o consumo, que influencia a forma como as pessoas olham para o real e para o virtual, e as coisas não são separadas, certo? E cria uma nova estrutura de comportamento interseccional. E aí a gente desenvolveu uma metodologia dentro de antropologia digital, que é a antropologia interseccional, que estuda o real, que é o vivencial, e o online. Por quê? Porque o comportamento do consumidor online, ele reflete a mesma estrutura de comportamento de nós humanos aqui, dos nossos filhos e sobrinhos e tudo mais, e nós mesmos, que é o quê? São as manipulações, são os jogos de poder, são as ironias, é o cinismo. Entendeu? É aquela coisa, eu vou postar que gosto disso para a pessoa entender que eu gosto daquilo, certo? Eu vou dizer que faço isso para a pessoa pensar que não sei o quê, e que não necessariamente é aquilo. Eu adoro o Gil Giardelli, mas você não é o que você compartilha uma projeção, e uma projeção manipulatória. Porque no discurso dos nossos entrevistados era sempre assim, eu compartilho a verdade, mas o outro não. Né? É legal isso, eu sou real, o outro não. Então você precisa trabalhar o interseccional, que são essas duas facetas, para que a etnografia ou que a antropologia digital dê um resultado. E aí você tem um outro ponto que é a avatarização do real, que significa o quê? Eu construí uma imagem dentro da internet, agora eu preciso ser no real aquilo que eu construí. Então, se torna uma coisa, a pessoa se constrói, ela constrói aquele personagem, ela constrói aquela estrutura de relação, só que aí ela é cobrada de viver aquilo no real. Então, ela traz esses códigos e esses elementos para o real. Então, você tem uma avatarização. É quando o online começa a ditar as normas do seu comportamento offline. Porque você tem que fazer jus àquilo que você compartilhou, que é o seu real. E aí você tem o que na internet? Uma representação como jogos de espelhos. E o que significa isso? Você projeta coisas. Ninguém mente. Ninguém mente. Não é que as pessoas mentem, mas é o nosso projecional. Você projeta aquilo que você quer ser, você projeta elementos para manipular, e você olha aquilo, o outro olha e se espelha naquilo, e dá um retorno. Então, você tem um jogo de espelhos que vai funcionando o tempo todo. Por isso, o problema de uma etnografia que não é feita por cientista. Porque se você tomar ao pé da letra aquilo que é escrito, meu Deus do céu, você vai levar o seu cliente para falência. Porque 90% daquilo são códigos que querem dizer uma outra coisa, certo? Não é mentira, mas tem que ser interpretado de acordo com um código de valores, certo? Acho que deu meu tempo. Abre para pergunta. Alguém tem alguma questão? Sim? Eu queria... Agora, desculpa. Desculpa primeiro. Eu estava preocupada com o tempo. Não sei, isso técnica não é método, informação não é conhecimento. Abordagem científica impede que se crie a roda uma segunda vez. Obrigada. Obrigado a você. Desculpa meu portunhol. Quando você fala dessa situação no mundo digital, onde o consumidor está fazendo uma projeção, etc., etc., como é de diferente respecto de sua vida real? Porque o consumidor também, em sua vida real, ele também faz projeções, ele também expõe aos demais projeções de si mesmo, a roupa que viste, o carro que leva, tudo isso também são projeções, não? Al igual que em digital. Quanto é de diferente a digital do mundo real? Por que é diferente? Porque no digital você tem a liberdade
Você tem a liberdade. Por exemplo, de repente, eu não tenho um Porsche, mas eu posso clicar e fazer parte de um grupo de Porsche e todo mundo achar que eu tenho um gosto refinado, certo? Isso é um projecional. Então, o projecional, ele é o seguinte, ele tem que ser entendido, ele tem que ser lido para que nós possamos entender qual é o código de valores daquele consumidor. Porque, de repente, ele não é um comprador de Porsche. É a mesma coisa quando você tem um monte de like numa página, ou num produto, numa coisa assim, e, de repente, você fala, mas isso não converteu para consumo. Por quê? Porque é muito diferente entre dar um like e gostar. Você não sabe por que a pessoa deu aquele like, de repente ela nem gosta. De repente ela deu um like para que alguém no Facebook veja, certo? Por isso a necessidade de se investigar caso a caso, ok? Tudo bem que de repente se a pessoa colocar que gosta do Foo Fighters, gosta mesmo. Não é isso que eu estou investigando, e não é que tudo é mito, certo? Mas é simplesmente para não incorrer num erro que é muito mais fácil acontecer pela internet, porque a quantidade de informações que o consumidor coloca são muito grandes e elas são muito traiçoeiras, porque na internet eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar que eu sou morena, eu posso colocar que eu tenho 1,5 m, eu posso colocar... Certo? E se você tomar aquilo ao pé da letra, é diferente do presencial, que na pesquisa, mesmo que às vezes a pessoa não esteja preparada, tão preparada como muitas empresas de pesquisa qualitativa, mas você tem um contato presencial que aproxima, tá? Que te faz, pelo menos algumas coisas você vai tirar de escanteio, certo? Você já vai eliminar. Na internet, não. Então, por isso que não é que tem uma fórmula, mas isso tem que ser estudado. Então, é a análise socioantropológica do discurso, que é a ciência da comunicação junto com a antropologia, para entender quem é, o que quer dizer, qual é o contexto do indivíduo e dentro do cluster que ele atua como consumidor. Aqui? Sim? Sim. Porque era muito fake. Porque é que nem filme de terror, né? O filme de terror que te dá medo não é de monstro, de sangue, de zumbi. É aquele que é quase real. Sabe aquela coisa de criança macabra? Poderia ser, entendeu? Então, quando uma coisa é fake demais, é bonequinho, né? Que fica aquela coisa meio de filme pornô japonês, as pessoas não querem saber, não cria vínculo. Entendeu? Cansei da brincadeira. Por causa disso. Sim? Now we are going to go for the panel. Okay. Sorry. But I feel very pleased to answer your questions. Eu adoraria conversar e responder perguntas de todo mundo. Vocês podem me mandar por e-mail ou entrar em contato pelo site. Agradeço muito estar aqui, gente. Muito obrigada.